Tá aí. Então, a Ana, ela é uma estudiosa da questão militar, ela estuda, tem livros publicados sobre o assunto. Aí, Ana, eu queria perguntar para você sobre uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem a respeito das condições da prisão, as instalações em que o Braga Neto está preso. Para você explicar para a gente como que funciona, aqui, inclusive tem muita gente aqui no nosso chat perguntando sobre isso, né? Olha, ó, a cela dele é o quarto, né? Lá deixa eu até ler aqui, na primeira divisão do Exército, lá no Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês aqui, vou deixar, ó, o comando da primeira divisão de Exército. Diz que tem ar-condicionado, que ele pode comer no que eles chamam de rancho, que é a cantina coletiva dos oficiais. Explica para a gente, Ana, como que funciona aí na prática prisão de um general de 4 estrelas como o Braga Neto, mesmo que seja uma prisão temporária, preventiva, né, no caso. Bem, boa tarde, Yara, Miguel, a quem está acompanhando. Como funciona normalmente, eu não tenho como responder, porque é a primeira vez que isso acontece depois da história republicana, assim, depois, na verdade, nessa Quarta República, depois de 88. Então, nós não temos parâmetros, né, nesse sentido. O que a gente tem são as regras, e aí dá para a gente avaliar o que está sendo cumprido ou não a partir das regras. A principal regra é que um militar detido, ele sempre fica detido numa instituição militar. Isso é fundamental, porque muitas vezes, para preservar a segurança da própria pessoa que está detida. Isso vale não só para militares das Forças Armadas, mas também para policiais. E por que isso funciona dessa maneira? Porque entende-se que muitas vezes, se misturados aos presos comuns, a segurança daquela pessoa estaria possivelmente ameaçada. E a experiência histórica diz que sim. Então, assim, se justifica que essas pessoas sejam detidas em prisões especiais. Aí tem uma outra norma que é fundamental, que é normal, entende-se que um militar precisa estar preso, né, sob custódia de um militar de patente superior à dele. Aí que entra, na verdade, o complicador, porque é um general de 4 estrelas. Então, para ser superior hierarquicamente a um general de 4 estrelas da reserva, só se fosse um general de 4 estrelas da ativa. E aí nós não temos muitas opções nesse sentido, onde ele poderia estar, na verdade. E, ao mesmo tempo, ia gerar constrangimentos. Principalmente no sentido de que, nesse momento, os generais que estão na ativa, parte deles tem sido retratado na imprensa enquanto salvadores da pátria, né? Enquanto aquelas pessoas que garantiram que o golpe não fosse efetivo. E o Braga Neto tá nesse momento também, tanto ele quanto o Cid, nesse sentido, eles têm uma situação interna comum, que é, para a caserna, uma coisa é você ser denunciado por eventualmente tá cometendo algum tipo de crime ou pensar em matar um presidente. Outra coisa muito diferente é você ser um X9. Então, em alguma medida, o que o Cid está fazendo é uma delação de colegas, de pares. Inicialmente, a delação do Cid era de outra força. Não sei se vocês se lembram, mas primeiro ele entregou ao almirante Garnier. Então, embora seja uma pessoa de 4 estrelas, né, um militar, um oficial de 4 estrelas, mas era um oficial da Marinha de 4 estrelas, não era uma pessoa do Exército. A partir do momento que ele passa a entregar colegas, né, e nas últimas denúncias da Polícia Federal, e aí nesse sentido o Braga Neto também é visto da mesma maneira, né, o que mais me assustou foi a quebra de hierarquia. Por isso que, nesse sentido, a prisão do Braga Neto é complexa, né? Onde que você põe ele? Porque os depoimentos mostram, assim, várias situações de quebra de hierarquia, de um general estimulando fake news contra outros generais da mesma patente, né? Então, contra colegas da mesma família militar. Então, por isso que é difícil, inclusive, aonde colocar ele. Agora, com relação a circular no poder estar comendo no rancho, estar circulando livremente, aí nada disso é regular. Não faz sentido nenhum a pessoa estar tá detida e podendo estar convivendo com os pares, né?
Então, fazia sentido, sim, ele estar numa instalação militar, mas, por outro lado, ele tinha que estar recluso, né? Não estando ali com a possibilidade de, inclusive, trocar informações com outras pessoas que circulam na unidade militar. Ana, deixa eu fazer uma pergunta também sobre a moral das Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas têm uma... Você teve dois acontecimentos interessantes recentes. Um foi... um envolve o ex-almirante Otton Pinheiro, que é conhecido como pai da energia nuclear no Brasil, um dos maiores pesquisadores, o maior pesquisador físico nuclear do país, né? Foi que introduziu novas técnicas, foi que trouxe uma técnica própria brasileira de produção de energia nuclear, né? Que é responsável pelo Angra 1, 2 e 3. E agora a prisão do Braga Neto. De um lado, você teve todo aquele processo de humilhação do almirante Otton Pinheiro, ele foi preso, ele foi humilhado, ele é muito idoso, a mulher dele tinha mal de Parkinson, se não me engano, então ele tinha que ligar para a mulher, não deixava ele telefonar para a esposa dele, enfim. Agora ele está passando por um processo ao contrário, né? Ele está sendo homenageado, há um entendimento cada vez maior de que ele foi injustiçado. Esse de um lado. Do outro lado, você tem o Braga Neto, que foi preso agora nesse final de semana, sob acusações muito sérias de envolvimento com a tentativa de golpe de Estado e até com um plano para matar o presidente Lula. Como você acha que esses acontecimentos eles podem impactar na moral das Forças Armadas brasileiras? Bom, primeiro, assim, acho que com relação ao Otton, o almirante Otton foi preso dentro do que foram, na verdade, as práticas de lawfare da Lava Jato. Então, assim, o tratamento que foi dado a ele foi tão injusto quanto o tratamento que foi dado a outras grandes personalidades brasileiras que foram presas, o próprio presidente Lula, nesse esquema da Lava Jato, né? Sobre a acusação de corrupção, na verdade, desmontou-se parte do programa nuclear brasileiro. Então, o almirante Otton é exemplar nesse sentido, junto com outros casos, né, de como que a Lava Jato foi destruidora. E aí, internamente, isso é recebido de uma maneira muito diferente das acusações do Braga Neto. Porque, internamente, eu escrevi sobre isso, inclusive, no início do governo Bolsonaro, que existia uma identificação muito grande entre os oficiais e a cúpula do judiciário, em particular com o juiz Sérgio Moro, até do ponto de vista moral. Os militares se enxergam muito quanto justiceiros. Aqui a corrupção não existe. Embora a gente tenha livros, inclusive, relatando casos de corrupção, um deles recentemente lançado, da Priscila, que é professora da UFMG, junto com 4 orientandos dela na época, que chama Ilegais e Imorais. É um livro bem interessante, vale a pena procurar, que são com casos históricos de corrupção praticada por militares. Acaba que, se teve um trunfo deles com o final da ditadura militar, é que eles passaram para a população civil, não, naquela época não tinha corrupção. Acho que todo mundo já escutou essa frase de algum conhecido, de algum familiar. E aí, nesse sentido, o Otton, as denúncias contra o Otton entram nesse mesmo caldo de, não, mas aqui não tem corrupção, militares não praticam corrupção. Só depois que isso passa a ser enquadrado enquanto uma prática de lawfare, então, enquanto uma prática da Lava Jato. Então, nesse sentido, a moral dos militares com relação à corrupção continua sendo, na população, né, aí não para dentro da caserna, porque para dentro da caserna eles continuam achando que não tem caso de corrupção, mas para fora, a moral deles não foi abalada. A gente continuou escutando muito essas coisas de não, aqui dentro não tem corrupção, e nesse sentido o Múcio é muito estratégico. Aí agora o ministro da Defesa atual, né, que ele vem do Tribunal de Contas, então em alguma medida consegue blindar um conjunto de questões, né, de que a gente não teve acesso, por exemplo, ainda amplamente documentado na imprensa, o que foi intervenção federal do ponto de vista dos casos de corrupção. O Braga Neto soltaram, né, algumas notícias sobre ele na compra de coletes. Então, assim, tem outras coisas aí ainda para serem puxadas
que dizem respeito à atuação do Braga Neto na intervenção federal no Rio de Janeiro, e aí sim é corrupção, estrito sensu, é mau uso do dinheiro público, e não só nos casos que dizem respeito ao dia 8 de janeiro. Aí sim é uma tentativa de golpe de Estado. Então, falei um pouco sobre essa dimensão moral. Agora, o que mais chama... Agora, o caso da Braga Neto, para dentro, impacta de outra maneira diferente do Otton, que aparece muito mais no sentido de, olha, o militar que, em alguma medida, está entregando seus pares, alguma medida difamou colegas, né? Os melancias, e foram memes que circularam. Acho que, nesse sentido, na opinião pública, o que a gente vê, os memes, por exemplo, circulando, a gente não tem notícia, isso sim, de memes, né, que achincalhem tanto o que seria a moral militar. Desde coisas simples, né, sei lá, Viagra, picanha e não sei o quê, até coisas extremamente complexas na relação com os Estados Unidos, de compra de armamento, de equipamento. Então, acho que, nesse sentido, o Braga Neto ele é recebido dentro da caserna de outra maneira. O Braga Neto, em alguma medida, talvez vá expressar para dentro da caserna uma anedota, que é muito comum a gente escutar, que, assim, parece piada, mas não é, que é aquela frase, assim, de quando a política entra por uma porta, a hierarquia e a disciplina saem pela outra. Isso está presente na declaração de vários militares, e não é de agora, é de muito antes do governo Bolsonaro, isso vem da época da ditadura militar. Então, o Braga Neto, para dentro, talvez a mensagem da prisão dele seja essa mensagem, ó, a política entrou, em alguma medida, a mosca azul mordeu pelo poder, né, a qualquer custo, e aí, nesse sentido, a hierarquia foi quebrada. Para mim, realmente é muito chocante ler as mensagens, né, que foram trocadas entre eles. De não, pode lascar com os meus colegas de farda, porque para quem estuda militares, o espírito de corpo é muito forte. É isso, né? Não é, sei lá, o seu mindinho que você entrega e segue a vida, não é por aí. É o espírito de corpo mesmo. Então, quando a gente vê isso sendo quebrado, e isso nas mensagens fica muito, muito óbvio, né? Tipo, olha, você falando mal dos seus colegas de farda, de altas patentes como você, isso eu acho que cala internamente muito forte. Tanto que aí concluo também, para ficar... Mas no dia 8, não sei se vocês se lembram, assim, mas não foi aberto nenhum inquérito policial militar, né, sobre as condutas de forma geral dos militares no dia 8, com exceção de um, que já foi, inclusive, punido, que foi um militar que gravou vídeo, acho que ele era coronel, gravou vídeo, e é isso, né, xingando, achincalhando os colegas, vocês tinham que estar aqui, não estão, bando de usando o baixo calão, como a gente viu de forma geral, nas mensagens que foram trocadas, e isso foi punido, porque ali ele não estava ofendendo a honra da nação, ou estava ofendendo a honra do Estado Democrático de Direito, ele estava ofendendo a honra da instituição militar e dos comandantes dele. Ana, o José Múcio falou, ele fez uma declaração à CNN, dizendo, vou fazer um resumo aqui, que ele disse que esse é um assunto da Polícia Federal e do Poder Judiciário e que ele torce para que seja tudo resolvido. Aí eu queria que você fizesse uma análise, será que ainda tem clima para permanência do José Múcio? A gente já está vendo aí sendo ventilada uma reforma ministerial que certamente só vai vir no próximo ano, e até já aventaram a possibilidade de deslocar o Lewandowski para defesa. E uma outra coisa, uma observação que me chamou a atenção é que, a partir do ano que vem, vai ser permitido o alistamento militar de mulheres a partir dos 18 anos. Aí eu te pergunto, será que essa medida é um esforço de dar uma lavada nessa imagem que está tão desgastada das Forças Armadas, e como que você vê aí a permanência ou não do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, Ana? Eu vou separar as duas coisas, Yara. Primeiro, sobre o Múcio, assim, as declarações dele vêm sendo horríveis desde o início. Mas agora, por exemplo, o que a gente espera de um ministro? Que ele seja a voz política do presidente,
e que ele, inclusive, absorva as eventuais tensões, para poupar a figura do presidente de determinadas situações. Eu acho que as declarações dele não ajudam, pelo contrário, dificultam. Porque, de fato, é problema do judiciário a punição dos indivíduos que cometeram crimes, e aí estão ali arrolados, isso é problema do judiciário mesmo. Mas esses indivíduos vêm de uma instituição. Uma parte deles, considerável, estava na ativa. Eles têm características comuns. E a instituição é responsabilidade do ministro da Defesa. Então, nesse sentido, acho que o caso do dia 8 é exemplar, mas o caso do vídeo da Marinha é isso, né? Tipo, como assim? O vídeo está lá ainda. O vídeo o vídeo, ele é objetivamente um desafio à autoridade do presidente da República, que é quem comanda as Forças Armadas. No mínimo que a gente esperaria de um ministro da Defesa era mandar imediatamente o vídeo sair do ar e chamar o comandante para conversar. Como assim? Você está tomando uma medida, uma ação pública que desestabiliza o meu governo. O governo é de todo mundo, né? Então, inclusive do ministro da Defesa. Então, assim, ele não fez nada. Então, eu acho que nesse sentido, para a gente pensar qualquer mudança dentro das Forças Armadas, precisa passar pela mudança do ministro da Defesa. Mas aí é uma mudança de comportamento, porque aí precisaria, na verdade, de ter um ministro que quisesse exercer um papel de comando. Olha, eu estou aqui, eu sou responsável por isso aqui. Então, eu pretendo comandar. Isso passa também por uma mudança no próprio presidente Lula. Então, assim, acho que diante de uma situação de insubordinação, quando a gente vê, por exemplo, é isso, né? O vídeo da Marinha, para mim, é um bom exemplo, que é menos drástico do que o dia 8, mas é um bom exemplo no sentido de, olha, é um desafio. Quer privilégio, vem para a Marinha, foi um desafio objetivo, né? Eu acho que quando não cabe ao presidente achar bom ou achar ruim, ou sabe, assim, ficar desagradado ou não. Cabe a um presidente assumir o comando. E olha, tira do ar, faça isso, não faça aquilo. Então, acho que precisaríamos de ver mudanças nesse sentido. E o início delas, no meu entendimento, passa assim pelo Múcio. Agora, com relação ao recrutamento feminino, aí eu vou dar de novo exemplo, pegando o vídeo da Marinha, assim. Não é à toa que é uma mulher que está no final fazendo a provocação, né? E a entrada de mulheres nas Forças Armadas, ela é uma pressão histórica. As mulheres só passaram a entrar para as escolas de autoformação do Exército em função de uma medida da Dilma. Então, foi uma mudança de fora para dentro. E mesmo assim, o Exército protelou tudo que podia para viabilizar a entrada dessas mulheres na AMAN. Existem mulheres nas Forças Armadas. Só que o recrutamento voluntário, ele não mexe no topo da pirâmide. Ele mexe na base da pirâmide. Então, no final das contas, assim, as mulheres vão ser recrutadas. O que faz a base da pirâmide? Serviço de limpeza e manutenção. Eu brinco, assim, que eu acho que o único lugar que a gente vai ver homens fazendo serviço de limpeza, desculpa, viu, Miguel? Sem ofensas a você ou a quem esteja assistindo. Mas, assim, é no quartel, que vai estar arrumando a casa, que vai estar arrumando a cama, que vai estar cumprindo esse serviço doméstico regular e tradicional que as mulheres fazem desde sempre. Agora, a entrada das mulheres, se bobear, agora, o único lugar em que os homens faziam o serviço doméstico, agora vai ser as mulheres que vão fazer o serviço de limpeza e de cuidado. Então, assim, eu acho que é uma maquiagem, que é a mesma lógica de colocar também uma mulher lá no vídeo da Marinha. Uma maquiagem no intuito de ampliar, né, de se mostrar aberto, dialogável com a sociedade, mas, no final das contas, o definidor é quem consegue ascender na carreira. E ascender na carreira passa por conseguir entrar nas escolas de formação de oficiais. Na aeronáutica, elas já entram, na marinha, elas já entram, no exército, agora elas estão começando a entrar, mas em várias armas elas ainda não podem entrar. E esse é um processo que é mesmo gradual. A entrada de mulheres, aí tem várias pesquisas, né? A entrada de mulheres nas Forças Armadas tem alguns efeitos positivos. O principal deles, pasme, viu, Yara, é reduzir os estupros em missões de paz. Quando você tem um efetivo composto com mulheres também, os homens cometem menos violência sexual.
seja contra as suas colegas, seja contra a população. Olha que fase estamos, né? Ficar feliz porque as mulheres estão entrando nas forças, porque os homens daquelas forças vão cometer menos estupro. Mas, no mais, assim, não tem comprovação de que as forças vão se tornar mais democráticas ou mais respeitadoras do Estado democrático de direito, não tem esse vínculo direto, né? Não é porque as mulheres estão entrando tanto que é isso, não é à toa que a imagem do vídeo da Marinha é uma mulher fazendo essa provocação, né? Eu, pessoalmente, acho que a gente devia estar aproveitando essa oportunidade para rediscutir o alistamento obrigatório. Porque eles são obrigatórios para pobre, né, Ana? Porque não é para rico. Não é obrigatório para pobre. E, assim, inclusive, é conquistado pelas classes populares, né? Tipo, muitas famílias ficam felizes quando o jovem consegue ir para lá, porque é uma forma de manutenção, de alimentação. E é isso, né? 1 ano que você não vai estar preocupando se seu filho está comendo, está se alimentando, e, eventualmente, está, inclusive, adquirindo uma profissão. Mas, do ponto de vista da política de defesa, não faz diferença. Por isso que aí a discussão tem que ser um pacote. Porque o pacote do Haddad, né, nesse sentido das reformas que ele propôs, ele não trata do principal, que é o tamanho do efetivo. Porque o efetivo é muito grande, o número de homens no Exército é muito grande. E é muito grande em função desse recrutamento, que está ali, né? Todo ano entra um bocado, sai um bocado. Do ponto de vista de uma política de defesa, pensando mesmo a defesa do país, a gente devia estar pensando muito mais na lógica, por exemplo, da importância da aeronáutica, da importância de você ter tecnologia, escudo antimíssil. Então, assim, o debate da guerra vai no outro caminho. O quartel, né, essa formação de 1 ano, ela, do ponto de vista da defesa, não faz sentido. Ela faz sentido do ponto de vista de formar aqueles jovens numa lógica de defesa nacional, de cidadania. Mas aí a pergunta que eu faço mas é por aí que a gente vai formar a juventude brasileira? Ela vai se sentir mais brasileira porque ela passou no quartel? Faz sentido a gente pensar em qualificação técnica no quartel? Né? Acho que tem vários debates assim que a gente poderia, na verdade, estar aproveitando essa oportunidade para abrir, com muito respeito, assim, mas me soa muito incômodo quando eu escuto, por exemplo, não, mas é lá que eles vão virar homens. Poxa, um menino de 18 anos é no quartel que ele vai virar homem porque ele vai aprender a fazer a própria cama. Então, assim, tem vários debates, na verdade, que eu acho que a gente pode aproveitar o recrutamento voluntário. Na verdade, a gente devia estar abrindo o debate de qual é a necessidade do recrutamento obrigatório num país como o Brasil. Perfeito. Miguel? Eu acho que o pessoal fala isso, lá que vai aprender a virar homem, porque o pessoal tem uma ideia de que o jovem eventualmente vai sofrer alguma dificuldade, até violência dentro, e aquilo vai virar homem, né? Tem esse fetiche pela violência. Ana, eu queria saber sobre a formação dos militares. Hoje, quais são os principais centros de formação ideológica, política dos militares, né? Por exemplo, o que é mais importante? A Escola Superior de Guerra, qual é o lugar estratégico, agulhas negras, onde é que são consolidadas as ideias hoje das cúpulas militares? Não, o principal espaço de reflexão e de debate, porque assim, eles têm 3 escolas. É quase como se correspondessem ao nosso nível assim de graduação, mestrado e doutorado, se viu? Se a gente fosse usar um parâmetro. Então, assim, o principal espaço de reflexão aí, quando você já tem também uma hierarquia mais alta, então você consegue ali também estabelecer uma lógica mais estratégica, menos operacional, são as escolas de comando maior. Então, por exemplo, no Exército, a Escola de Comando de Estado-Maior, e são as escolas das próprias forças. Elas têm um peso político maior do que a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra já teve um peso relevante, né, na história do Brasil, mas quando comparado, por exemplo, com o peso de uma ECM, ela é mais frágil. Ali é enxergado enquanto um espaço... Não, ali eles vão encontrar com outras elites civis, principalmente do judiciário, que abundam, né, desembargadores e etc., nesses cursos de formação da ESG, mas o pensamento militar, estrito senso,
ele é debatido dentro das escolas específicas de cada força. Só que só que ideológico é muita coisa. Então, assim, na prática, a principal dimensão da formação ideológica é a convivência entre os pares. Então, na verdade, o maior problema que a gente tem não é nem nas escolas específicas, embora mudanças sejam pertinentes nas escolas, em particular pelo isolamento que elas têm diante da sociedade. Mas é essa dinâmica, assim, de não se encontram militares, o mundo militar e o mundo civil. Isso fica muito nítido, por exemplo, no livro de memórias do general Vilas Boas, que é isso, ele vai contar que viu um civil, né, um civil normal, que não veio de família militar, que é um civil aleatório, quando ele tinha quase 50 anos lá na própria Escola Superior de Guerra. Então, assim, aquela pessoa não é a formação do quartel que foi formando a ideologia dela. Então, a convivência só entre os pares é o principal determinante. Quanto mais arejado a gente tornar o ambiente militar, e aí até faço uma comparação, assim, acho que muita gente hoje, muitos estudiosos, ficam se falando assim, não, mas como que a gente devolve a pasta de dente para dentro do tubo, depois que eles saíram dos quartéis? Né? Como que a gente reconstrói o muro para eles voltarem para os quartéis? E eu não sou favorável a isso, eu não acho que a gente tenha que reconstruir o muro. Eu acho, assim, que exatamente esse muro é o que fez com que as ideias fossem se perpetuando ali ao longo do tempo, e as gerações são todas muito parecidas. É bom que o muro caia e que a interlocução civil-militar seja permanente, até porque militar é muita gente, depende da patente. Aquele vídeo da Marinha, eu estou cismada com o vídeo, porque isso eu fiquei indignada com ele. Mas, assim, tem civil que tem aquela vida? Tem. A maior parte do civil principalmente as dondocas, né? Que recebem salário lá do... Mas a maior parte do civil não tem aquela vida. Está no mundo do trabalho, ralando muito. E militar também. Tem militar que vai estar ralando, rastando na lama e etc? Tem. Mas tem um conjunto de militares que é uma burocracia. Então, na verdade, eles vão estar trabalhando, fazendo licitação, sentado na cadeira, no computador, igual um trabalho administrativo tradicional da burocracia pública. Então, assim, acho que quanto menos muros existem, mais os militares tendem a refletir a diversidade político-social da sociedade. É isso, tem direita, tem esquerda, tem centro, tem mais assim, tem mais assado. E é isso que é bom, né? Assim, é isso que garante, em alguma medida, que golpes não sejam necessários, porque eles vão estar refletindo o que a maioria da população tem enquanto percepção política daquele momento. Eu não quero reconstruir muro nenhum. Muito bom, Ana, muito bom. A gente tem uns comentários aqui da galera, olha. O Edgar pergunta: será que generais presos em quartéis não podem arrastar mais militares para uma próxima tentativa de golpe? Eu fiquei pensando nisso, viu, Ana? Quando eu soube que ele está lá, livre, leve e solto, todo serelepe, o Braga Neto, falei, minha gente, mas como é que pode? Ele está ali conversando com os outros? Pode estar tramando de novo, né? Eu achei muito esquisito. O que você acha? Eu acho que ele não devia estar ali liso, leve, solto, serelepe, circulando com os outros. Eu acho que ele devia estar preso, sim, numa instituição militar. Eu não concordo de que eles deviam estar numa prisão misturados aos civis, porque isso, em última instância, eles poderiam ser assassinados por queima de arquivo ou qualquer outra questão. Então, eu até acho que eles tinham que estar presos, sim, numa instituição militar, mas ele não devia estar circulando. Mas, assim, historicamente falando, é difícil punir um militar, e aí a gente tem que pensar, na verdade, inclusive, como pune, porque muitas vezes a tendência, isso vale para um policial, por exemplo, também, né? Muitas vezes alguém que comete um crime ou uma violência, o que você faz? Você transfere ele. Aí você tira ele do centro do poder e manda ele transferido para alguma unidade lá no Caixa-Prego, lá no Raio Quilpar. Então, lá, ele fica, inclusive, mais distante da gente estar visualizando o que ele está fazendo na tropa. De forma geral, a principal punição aí não é nem uma punição jurídica, não. Estou falando de uma punição militar. É tirar essa pessoa do contato com outros militares ou tirar essa pessoa da atuação na ponta. Então, por exemplo, um policial que comete violências e não tiver sido, por exemplo, excluído da força, é uma pessoa que tem que estar carimbando papel.
bota lá para fazer serviço administrativo, entendeu? Enquanto nada não se resolva. Então, assim, tem maneiras também de fazer com que isso funcione. E tem maneiras, inclusive, de driblar punições. O próprio Vilas Boas, agora eu não lembro o ano, mas, assim, teve alguma declaração do Mourão ofensiva à democracia e ele deveria ser punido. Só que, assim, na prática, ele esperou ele para a reserva. Então, para a população civil, para o poder político, inclusive, aparece como se fosse uma punição porque ele foi para a reserva. Mas já estava no período dele de ir para a reserva mesmo, se ele não fosse promovido. Então, assim, acho que tem que ficar atento, inclusive, nesse sentido, para não ficar parecendo que a punição é uma coisa que, de fato, não é. Ora, deixa eu só dar um recado aqui para os internautas. A gente está chegando já à nossa meta de quase 2.000 curtidas, mas ainda falta um pouco. Então, lembrando o pessoal, quem estiver assistindo, se puder dar essa força, não custa nada, é só sentar o dedo aí no botão de curtir, que ajuda muito a gente. Ana, uma pergunta sobre para que servem as Forças Armadas, né? A grande pergunta que vem à tona quando a gente se vê diante desses problemas crescentes, né? Interferência na política, tentativa de golpe, a gente sabe que é uma instituição cara para o país, né? Um país que tem um déficit de recursos muito grande, a gente precisa de muito dinheiro para investir em infraestrutura, a gente tem uma péssima infraestrutura, e agora a gente está lidando, por exemplo, com corte de gastos, que é uma coisa que você tem aí uma exigência em função do déficit primário, que está alto, a dívida pública está alta, aí fica todo esse dilema onde a gente vai cortar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as Forças Armadas têm a sua importância, mas como é que a gente poderia reformular o papel das Forças Armadas para o país, para que a gente consiga convencer a sociedade brasileira, mas não convencer inventando uma coisa fictícia, convencer no sentido de encontrar, de fato, um papel objetivo, um papel que integre as Forças Armadas ao desenvolvimento nacional. Como é que a gente consegue isso? Bom, Miguel, isso aí, inclusive, é um problema da política civil, porque quem tem que determinar para que servem as Forças Armadas não são as Forças Armadas, mas é a sociedade como um todo, que precisa discutir e pensar quais são as suas prioridades e, nesse sentido, usar as Forças Armadas. O que a gente não pode fazer, vou começar por aí, é pensar assim, tem aquele monte de homem à toa no quartel, vou botar para fazer isso. Que é, muitas vezes, a cabeça, seja do poder político civil, seja da sociedade de forma geral, né? Tá lá, então bota para poder cuidar de uma estrada, bota para ajudar nisso, teve vazamento de óleo, bota para lá, teve enchente não sei aonde, manda para lá. Então, fica assim, fica servindo para tudo. E esse alfinete ao foguete, né? Você serve para qualquer coisa, na prática, você não serve para nada. Pelo contrário, você está militarizando áreas que não precisariam ser militarizadas. Está aumentando o poder político de uma instituição sobre a qual é extremamente difícil exercer o controle, porque é uma instituição armada. Vou dar um exemplo para esse momento, bem contemporâneo. A Defesa Civil. É previsível que a gente vá ter problemas ambientais que impactem nas grandes cidades brasileiras. Isso é previsível. Não vai ter enchente ou vai ter deslizamento, não é? É uma coisa que é um dado, a gente só não sabe aonde e quando, mas é óbvio que isso vai acontecer. Qual que é a resposta que a gente pode dar a isso? A resposta que muitos estados têm dado é militarizar essa área. Chama um coronel e entrega para aquilo ali, não, agora vai funcionar. E não é uma boa conduta. A gente tem problemas estruturais, por exemplo, de fornecimento de água para algumas regiões do Nordeste há 20 anos. E há 20 anos tem caminhão do Exército levando para lá. E aí uma pessoa, mas por que vota? Gente, mas você leva a água, você leva a estrada, você leva a urna durante as eleições, porque as Forças Armadas são força auxiliar nesse sentido da eleição, e você leva também o candidato. Você leva ali a simpatia daquela população. Não é à toa que as pessoas também votam no Bolsonaro por esse componente, né? Identificar ele a estrutura militar. Então, acho que a primeira coisa é não usar militares para o que não é necessidade militar.
Essa é a primeira regra. Ações cívicas, mas as ações cívico-sociais são positivas para a imagem da força, mas é muito diferente um processo de distribuição de cesta básica coordenada por um Ministério da Assistência Social, que tem critérios técnicos muito bem formulados, de um programa de doação de sangue, que é o que, por exemplo, muitas vezes o Exército vai estimular, inclusive estimulou nessa lógica da disputa da imagem. Logo depois que o Bruno foi assassinado na Amazônia, na mesma semana teve uma mega campanha e distribuir cesta básica, doar o sangue. Então, é isso, né? O que não fazer. Agora, o que fazer, né? Como abrir essa discussão com a população de para que servem? Abrir essa discussão com a população passa por abrir o debate sobre qual o papel do Brasil no mundo. Forças militares, em última instância, têm que ser enxergadas como um seguro contra incêndio. Tá tendo guerra na Ucrânia, tá tendo genocídio na Palestina, teve levante militar no Sahel, tem um monte de tentativa borbulhante de conflitos, mais ou menos abertos. As Forças Armadas servem para, junto ao povo brasileiro, ser o nosso seguro contra incêndio, para que para que o presidente possa tomar decisões que afetem o papel do Brasil nessa esfera internacional, sabendo que vem reação. Então, assim, para toda ação vem uma reação. Então, não adianta achar que a gente vai querer estabelecer relações internacionais que os outros países que ganham com elas vão deixar passar barato, porque não vão. Não quer dizer que eles vão desembarcar tropas aqui, que vai ter gente descendo de paraquedas aqui no centro do país. Mas tenta táticas de lawfare, tenta fake news, tenta medidas de sanções econômicas, dificulta fechamento de acordos. Então, assim, são reações, né, desse ambiente internacional. Então, acho que passa também por reabrir essa discussão sobre o papel do Brasil no mundo com a população de forma geral. E aí, me angustia, às vezes, um pouco, porque é muito comum a gente escutar, no ambiente mais da esquerda, uma formulação de, não, mas política de defesa não dá voto. Política internacional não dá voto. E o que a gente viu, na verdade, o Bolsonaro fazendo foi usar a política internacional para dar voto. Só que ele usou contra nós. O tempo inteiro, na campanha dele, ele falava assim, mas o Brasil não pode virar uma Venezuela. Então, na cabeça do eleitor, o Brasil não pode virar Venezuela. E foi a mesma coisa que o Trump fez agora, com o Brasil. Mas os Estados Unidos não podem virar o Brasil, porque o Alexandre de Moraes proibiu o Twitter. Então, assim, toda uma... A gente aprender, de fato, a não interditar alguns debates, porque acha que eles não vão trazer voto de curto prazo, porque todo debate que a gente interdita, a direita faz e a direita leva. Política internacional, segurança pública, política de defesa. Eu acho que a gente está em uma boa oportunidade para abrir, né, esses debates, em particular porque a correlação de forças do governo Lula 3 a nível internacional é muito diferente da correlação de forças do governo Lula 1 e do governo Lula 2. Ana, muito gostoso, sempre ótimo, aprendo muito com você. Muito obrigada, viu, pela presença. Nossa audiência também adorou. Aí eu vou liberar você agora para a gente, nesses 10 minutinhos finais aí, terminar nosso giro de notícias. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau, pessoal.